Olá! Nossa aula vai falar sobre os regimes de previdência. Uma aula mais curta, mas que nós precisamos introduzir o regime geral de previdência social. E falar sobre se existem outros regimes. Até agora, você escutou. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral. Então, sim, nós temos o chamado regime geral de previdência social. Esse regime geral de previdência social, ele foi instituído pela Lei 8.213 de 91. Dia 24 de julho de 91, foi publicada a Lei 8.213. E é essa lei que é a sua Bíblia agora, né? Que vai tratar do regime geral de previdência social. Lógico, a lei que você vai estudar é a lei que está atualizada, depois de tantas modificações que tivemos em 2013, 2015. O regime geral de previdência é o que reza lá no artigo 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral. Mas acontece que eu tenho outros regimes de previdência. Tem, mas você falou que ela é organizada na forma do regime geral? Sim. A previdência no Brasil, ela tem os planos básicos de previdência, os planos públicos de previdência, que são o regime geral de previdência social, tá? O regime geral, que é o que nós vamos dar ênfase no nosso curso regular. Mas eu tenho os regimes próprios de previdência social, que estão previstos lá no artigo 40 da Constituição Federal. E eu preciso te dar essa diferença. O regime próprio de previdência social é aquele que é instituído por lei da União, estados, DF e municípios para assegurar a previdência aos seus servidores públicos, ocupantes de cargo público efetivo. Se você ler o artigo 40, está lá, é assegurado aos servidores ocupantes de cargo público efetivo da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, autarquias e fundações públicas, né? O regime de previdência social. Então, esses entes vão criar, vão instituir por lei um regime próprio de previdência. Próprio por quê? Um regime para os seus servidores. Qualquer servidor? Não. Para o servidor que ocupa cargo público efetivo. Então, eles vão ter afiliação obrigatória, caráter contributivo. Esse regime próprio tem caráter solidário, inclusive com contribuições de aposentados e pensionistas, ou de inativos e pensionistas. Exemplo de regime próprio. Você, com certeza, já está estudando a Lei 8.112, que trata do servidor público federal. E lá trata da parte de seguridade do servidor público federal. Você, ao ingressar, ao assumir o cargo de técnico de seguro social, você será afiliado obrigatoriamente à Previdência da União, ao regime próprio de previdência da União, porque a União já instituiu o seu regime. A professora que ocupa cargo efetivo no estado do Mato Grosso, ela é uma servidora amparada pelo regime próprio de previdência do estado do Mato Grosso. Todos os estados brasileiros e o Distrito Federal já instituíram o seu regime próprio de previdência. Então, os servidores deles, que ocupam cargo público efetivo, inclusive em autarquias e fundações públicas, estão amparados por regime próprio de previdência social de forma
obrigatória. A filiação, ela é obrigatória. Já os municípios, alguns criaram o seu regime próprio de previdência social, outros não. Aqueles servidores onde o município já instituiu o regime próprio de previdência estão amparados por esse regime. É o caso da minha cidade, do meu município. Eu sou mineira da cidade de Juiz de Fora, uma cidade próxima ao Rio de Janeiro, né? Tão próxima que alguns habitantes da minha cidade falam como se fossem cariocas, e não são, né? Então eles falam Juiz de Fora. Então, lá em Juiz de Fora, nesse município, foi criado um regime próprio de previdência para os servidores de cargo público efetivo. Então, eles estão amparados por aquele regime. Outros municípios não quiseram ainda, ou não tiveram condições econômicas ou financeiras de instituírem o seu regime próprio de previdência. Então, aqueles servidores vão ser amparados por que regime? Pelo regime geral de previdência social. Pode, professora, qualquer pessoa ingressar num regime próprio de previdência social? Não. Pode aqueles que ocupam cargo público efetivo. Pode qualquer pessoa ingressar no regime geral de previdência social? Também não. Por quê? Porque aquela pessoa que for segurada obrigatória do regime próprio não pode se filiar de forma facultativa no regime geral. No regime geral, ou você está afiliado de forma obrigatória por exercer a atividade remunerada, ou você poderá se filiar como segurado facultativo, caso você não seja segurado obrigatório do regime próprio de previdência social. Vamos ver isso na próxima aula, segurados da previdência social. Então, nós temos esses dois planos, regime geral e regime próprio. E a Constituição, no artigo 202, ela vai tratar da previdência complementar. A previdência complementar de caráter facultativo, autônomo em relação ao regime geral de previdência social, com base na constituição de reservas capazes de quê? De conferir, de dar, de pagar os benefícios contratados. Então, o plano de previdência complementar, a previdência complementar no Brasil, ela é de natureza facultativa. Só adere quem quer. E mais, ela é autônoma em relação ao regime geral, né? Ela é autônoma e baseada na constituição de reservas. O que significa isso? Baseada na constituição de reservas. Vai se formar um fundo de reservas com contribuições do participante, né? E do instituidor, do patrocinador, vai depender. E aquelas reservas vão formando aquele fundo que, ao final do tempo contratado, você receberá o benefício contratado. Então, eu te apresento regimes obrigatórios, regime geral, de filiação obrigatória, regime próprio. E tem o regime facultativo, que é o regime complementar. Esse regime, ele pode ser regime público ou o regime de previdência complementar privado, em que eu tenho um regime aberto ou fechado. Fechado, quando ele é criado por empresas, né, para os seus empregados, por associações para os seus associados. E aberta, quando ele é criado e qualquer pessoa pode
participar. Então, regime de previdência complementar aberto. Qualquer pessoa pode participar. Regime de previdência complementar fechado. Então, só aquelas pessoas que o instituidor quis que participassem poderão participar. A natureza facultativa continua, tá? Mas o nosso foco maior é qual? O nosso foco maior é o regime geral de previdência social. Vamos, antes que eu avance mais no regime geral, vamos ver uma questão acerca dos regimes. Olha lá. No que se refere aos regimes previdenciários, julgue o próximo item. Então, vamos ver. Olá, meus amigos, minhas amigas! Gostou da aula da professora Adriana Menezes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço do INSS? Então convido vocês a acessar o nosso site, lacconcurso.com.br. Pode ter certeza, meus amigos e minhas amigas, que aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. O melhor custo-benefício da internet. Curso completaço, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Pode acreditar? Pode ter certeza que você está entrando numa escola super séria, super competitiva. Aliás, para este curso do INSS, nós temos uma condição super especial. É uma cláusula de garantia especial. Você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 3 dias, está estudando, não gostou, pode encaminhar um e-mail para a gente, pode encaminhar um e-mail diretamente para mim, lac.consultoria@gmail, coloca aí, Filipinho, para a galera, lac.consultoria@gmail.com, né, sem BR, pode encaminhar para a gente aí, que eu digo para vocês o seguinte, encaminhou, não gostou em 3 dias, não gostou do curso, cara, papo sério, a gente devolve seu dinheiro integralmente, pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Então, espero você, quero que você se matricule nesse curso nosso. Nós temos aí 5 turmas do INSS, tá certo? A primeira turma começou no dia 28/12, a segunda turma começou no dia 18 de janeiro, a terceira turma começará no dia 1º de fevereiro, a terceira turma, salvo engano, no dia 29 de fevereiro, a quarta turma, a quinta turma de reta final começa, salvo engano, no dia 14 de março, aí, a turma de reta final da INSS. Então vem estudar conosco neste curso do LAC Concurso, que nós preparamos com muito carinho para vocês. Tá? Vai ser um prazer tê-los como aluno. Falou, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.